E Deus, quando arranca esse povo do Egito, está escrito, e aconteceu que a cabo de 430 anos, nesse mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Naquela multidão de escravos, Deus tirou seus exércitos. Sabe, eu acredito que, acho que todo cristão, todo homem, toda mulher de Deus, ele tem algumas colunas de verdade bíblica que são seus maiores sustentáculos, que são as suas maiores armas, hora de ataque, hora de defesa. Na minha experiência pessoal, acho que quem me ouve já, eu às vezes até alcanço, quem sabe, um pouco de falar nisso, mas João 8,32, ele é o versículo da minha conversão. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por quê? Porque a liberdade é a maior proposta que Deus tem no Evangelho de Jesus Cristo. O que Jesus fez com a sua morte e ressurreição por mim é me dar a liberdade. Liberdade primeiramente de mim mesmo e depois liberdade de estar subjugado a qualquer tipo de sistema de pensamento imposto, seja por quem quer que seja. Até mesmo de pai, de mãe, de quem quer que seja, estabeleceu um padrão mental, emocional, que não condiz com a proposta de liberdade que Cristo tem para mim. Quando eu falo a proposta de liberdade de Cristo, né, de Cristo, que é uma liberdade de eu governar sobre decisões, governar sobre pensamentos, governar sobre emoções. Como eu acompanho muito a sombra das realidades espirituais, então não tem nada que me mostre mais na sombra das realidades espirituais sobre libertação e que quando Deus arrancou o povo do Egito, exatamente na Páscoa, e ali foi a instituição da Páscoa, que foi o que Cristo fez comigo. Eu já não vivo mais a sombra, eu vivo as realidades espirituais disso, mas a realidade espiritual, ela é invisível e a sombra das realidades me dá uma noção disso. E olha o que está escrito quando Deus, o relato da saída do povo de Deus do Egito. Êxodo, capítulo 12, a partir do versículo 37, diz assim: Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente homens, sem contar mulheres e crianças. Versículo 40. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Olha o versículo 41. Aconteceu que a cabo de 430 anos, nesse mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Uau! Deus está arrancando um bando de escravo, filhos de escravo, netos de escravo, uma geração de 430 anos de escravidão. O escravo não tem percepção de nada, escravo não sonha com nada, escravo não reclama por nada, porque o único direito que o escravo tem é o direito de não ter direito. E Deus, quando arranca esse povo do Egito, está escrito, e aconteceu que a cabo de 430 anos, nesse mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Naquela multidão de escravos, Deus tirou seus exércitos. É dessa liberdade que a Páscoa me propõe. Quando Cristo, ele me arranca de um cenário de escravidão caída em Adão, na natureza humana, para uma realidade de liberdade, de governo, e me chama de soldado, me chama de exército. Eles eram escravos que não tinham nem a coragem de olhar para cima. Essa é a realidade bíblica, que é para mim, que é para você. Ser livre de tudo aquilo que me aprisiona. Medo, culpa, vergonha, impossibilidades, opiniões de quem quer que seja, padrões
de pensamentos, de estruturas emocionais imprimidas, estabelecidas em mim, quer pela cultura familiar, quer pela cultura social, quer pelas experiências que eu tive eventualmente de abuso ou de ensinamento, seja o que for, para entrar na liberdade que Cristo me propõe. Ainda que a salvação é um ato único e a libertação seja um processo, mas parte da minha libertação é eu me identificar com aquilo que Jesus fala a meu respeito. Se no outro dia você perguntasse para um hebreu, o que você é? Eu sou um escravo fugido do Egito, eu sou um escravo saído do Egito. E Deus não. Para Deus ele era um soldado de um exército. É muito interessante, uma das coisas mais lindas que eu vejo na Bíblia é quando Gideão, ele está se escondendo no lagar, malhando trigo, fugindo dos medianitas, escondido dos medianitas, morrendo de medo, ele recebe uma visitação de Deus e a Bíblia, Deus fala para ele assim, Gideão, homem valente. No exato momento que ele estava escondido, morrendo de medo, Deus diz, Gideão, homem valente. Uma coisa como você se vê, outra coisa como Deus lhe vê. Não tem processo de libertação maior do que eu, de uma forma intencional, diária, equiparar a minha vida com o que Cristo estabeleceu sobre mim. Por isso que a Bíblia diz que a velha aliança, ela opera a morte, e a nova aliança opera a vida. Por quê? Na velha aliança, quando Deus encontra Moisés, Deus diz, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Sabe o que Deus estava dizendo? Você é pecador para pisar aqui. Tira a sandália dos teus pés. O lugar que você pisa é santo, porque a lei me identifica com o meu pecado. A lei me identifica com a minha queda. Quando Cristo traz a nova aliança, quando Cristo traz a realidade das coisas da nova aliança, a palavra é, quando o filho pródigo chega em casa, falido, sem nada, primeira coisa que o pai diz, coloque uma sandália nos pés dele, porque essa não é a realidade dele. A lei me identifica com a minha queda, a graça me identifica com a minha santidade. Por isso, não adianta guerrear com a minha natureza caída. Eu preciso crer e me identificar com a minha natureza restaurada. Quando eu me equiparo com a nova aliança, eu deixo o pecado, não porque eu sou pecador, eu deixo o pecado porque eu me identifico com a minha santidade. A lei diz para mim, você não pode. A graça diz para mim, você não precisa mais, porque essa não é mais a sua realidade. Portanto, não se identifique com aquilo que te coloca em escravidão. Se identifique com aquilo que Cristo já te colocou como liberdade e direito de liberdade. Isso é processual, mas é o convite que ele faz para mim e para você. Você, antes de mais nada, é um soldado. Antes de mais nada, é uma soldada. Um dia fomos escravos em Adão, mas hoje em Cristo reinamos com Ele. Isso é processual, mas é libertador. Portanto, o convite para mim e para você, governe, reine, ande como um soldado. Guerreie a sua batalha, combata o bom combate, guarde a fé, como diz Paulo nas Escrituras. Deus abençoe.